Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo, uma live que eu farei essa noite sobre a Batalha do Armagedon. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas aqui e eu acho que está sendo até proveitoso que nós tornemos essas segundas-feiras, pelo menos a maior parte das segundas-feiras que eu consegui, um momento em que eu possa interagir com vocês. Antes eu só gravava um vídeo e postava, mas agora a gente está percebendo que esse momento ao vivo aqui ele é importante, ele agrega valor, agrega um relacionamento com vocês, ainda que virtual, e depois a live fica gravada para quem quiser assistir e rever, e anotar e tudo mais. Até convido você a trazer sua Bíblia, caneta, papel ou um celular para anotar alguma coisa ali, se não estiver usando o celular para ver a live, claro. E nós vamos falar hoje sobre a Palavra de Deus. Deixe-me primeiro cumprimentar as pessoas que já estão conosco aqui. A gente tem aqui Maria Belchior, boa noite do Paraná, boa noite, Maria. Maria José também, boa noite. Nós temos, deixa eu ver aqui, o que aqui? Ah, tá bom, não, é que eu estou vendo aqui as pessoas que mandaram mensagem. Eu estou usando o celular aqui e o computador ao mesmo tempo. Nós temos aqui Paulo Oliveira, boa noite. Paulo Jandira também, boa noite. Blasto Andrade, boa noite. João Fonseca de Portugal. Olha, tem gente de Portugal. Maicon Oliveira de Curitiba. Boa noite. Sou Daniel Daniel Simplício, da capital do Ceará. Rinaldo, também boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rinaldo. Mais uma pessoa de Portugal aqui. Temos Edna Stefani, de Piracicaba, São Paulo. Quem mais? Boa noite de Pernambuco, Rian Monteiro. Obrigado, Rian. Shalom Lekulam. Shalom para todos. Agora eu perdi quem falou. Shalom Lekulam, shalom para todos aqui, mas eu perdi quem falou aqui. Tem mais uma pessoa de Lisboa aqui, olha, nós temos aqui André Almeida, manda um beijo para Portugal. André, tá aqui, ó, um beijo para todos os irmãos portugueses, é a terceira pessoa de Portugal aqui. A Laura diz que tem gente dos Estados Unidos ali também, não é isso? Porto de Mangue, Rio Grande do Norte, Genils. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, por esse apoio. Nós estamos aqui para apregoar a palavra de Deus. E hoje eu vou responder as perguntas, então, sobre o Armagedon, e só vou antecipar uma coisa. Duas informações importantes aqui. A primeira é que tem muita gente já me perguntando sobre Gog e Magog. Se você quiser esse assunto, manda para mim, porque Gog e Magog não vai falar na batalha do Armagedon, né? Gog e Magog vai falar... Ah, tá certo. Gog e Magog vai falar mais à frente. Então, vamos segurar Gog e Magog por enquanto, porque isso aqui está num outro capítulo do Apocalipse. Mas se você quer saber sobre Gog e Magog, deixa aí nos comentários, deixa nas redes sociais, entre lá também no perfil da Bíblia Comentada Oficial, e a gente pode preparar também uma segunda-feira, quem sabe a próxima, sobre Gog e Magog, embora eu estou pensando na próxima segunda-feira fazer uma live com um amigo meu. Mas a gente vai aqui aos pouquinhos tendo esse momento de interação. A segunda informação... Oi? Tá, a segunda informação importante. Está aparecendo muito na internet aí um achado da Arca de Noé na Turquia, e que muita gente já tem mandado para as redes sociais aí. Eu vou preparar um vídeo sobre isso, mas de antemão, deixe-me avisar para vocês que esse suposto achado da Arca de Noé não é inédito. Hoje mesmo alguém mandou para minha esposa aqui, eu mostrei para ela que, olha, em 2021 já tinha gente anunciando esse achado aí. E os geólogos não confirmam o que alguns sensacionalistas estão dizendo. Então, até segunda ordem, até que nós temos mais evidências, esse achado da Turquia não é o achado da Arca de Noé, tá bom? Já vou antecipar isso aqui para vocês. Eu queria deixar essas duas informações aqui. Alguma coisa que eu ia falar, meu bem, das perguntas? Sim, muitas pessoas conhecem a plataforma. Né? Uma coisa que Laura está lembrando aqui, se vocês já conhecem a plataforma da Bíblia Comentada, agora a Bíblia Comentada deixou de ser meramente um curso bíblico, não que fosse uma coisa de só menos importância isso, para se transformar numa plataforma. Hoje, lá no museu, eu gravei um vídeo de agradecimento a todos os 30 e tantos mil alunos do curso A Bíblia Comentada, e nós vamos mandar esse vídeo para cada aluno ali. Eu agradecendo porque quando eu lancei o curso A Bíblia Comentada, vocês se lembram, era um curso para ajudar a construir o museu, e vocês acreditaram no trabalho da gente, na seriedade, e nós estamos aqui há dias da inauguração, que será no dia 12 de novembro.
Então eu quero agradecer muito. E cada um que é aluno da Bíblia Comentada vai receber esse meu vídeo aí com agradecimento e um certificado também. Além disso, todos os que são alunos da Bíblia Comentada vão ter o nome no museu ali. 30 e tantos mil alunos? 30 e tantos mil alunos. Eu prometi, estou cumprindo. Agora, só que com o passar do tempo, nós percebemos que havia tantas pessoas sendo beneficiadas por esse curso, por esse conteúdo, que a gente falou, olha, o museu agora já se tornou o motivo menor das pessoas continuarem comigo. E muita gente mandava mensagem, Rodrigo, quando acabar o museu, você vai acabar com a Bíblia Comentada? Não vai ter mais? E quando chegar no Apocalipse? E eu tenho outras dúvidas da Bíblia, não só dos livros da Bíblia, dúvidas teológicas. Então nós estamos montando um time de teólogos de vários lugares, com doutorado, mestrado, especialização na área. E o curso A Bíblia Comentada agora é a plataforma A Bíblia Comentada, tá certo? Tanto no meu perfil do Instagram, você pode clicar ali para saber como baixar esse aplicativo, na descrição também, como você pode baixar esse aplicativo aí no seu celular e tudo, e assinar. Há conteúdo que é pago, há conteúdo que é gratuito ali. Tem aula de grego, aula de hebraico, aula de finanças bíblicas. Tem 3 aulas que eu preparei explicando todo o conflito no Oriente Médio que está acontecendo agora. Tem muita coisa e ainda há coisas vindo por aí. Tem material sendo gravado e editado que ainda não foi para o ar. Você só tem a ganhar, tá certo? E também estará continuando a participar do museu, porque o museu agora precisa de manutenção, ampliação, não é só construir. E o maior beneficiado é você com esse conteúdo, tá bom? Vamos lá às perguntas então, meu bem? Eu vou abrir aqui algumas perguntas que me fizeram e mandaram. Então, já sei que alguém colocou assim, eu espero que ele vai responder minha pergunta sobre Gog e Magog. Eu já falei, Gog e Magog, vamos deixar para quando a gente falar de Apocalipse, capítulo 20, tá bom? Que é lá que menciona Gog e Magog, capítulo 19 e capítulo 20. Vamos lá, então. A primeira pergunta que fizeram aqui, que era sobre o Armagedon hoje, a pergunta o seguinte, deixa-me ver que eu vi uma pergunta mais ampla aqui, eu vou começar por ela. Aliás, a pergunta foi o seguinte, por que o Apocalipse é cheio de... aqui, olha, foi a pergunta da Raquel Pinho. Por que motivo o Apocalipse é descrito com tantos simbolismos? Raquel, por algumas razões. Primeira delas, porque Apocalipse é um estilo literário que foi formado dentre os judeus a partir, aproximadamente, do cativeiro da Babilônia para cá, onde alguns judeus, alguns inspirados por Deus, como o profeta Daniel, outros não inspirados por Deus, começaram a escrever no estilo apocalíptico. O que é esse estilo apocalíptico? Quando a pessoa tem uma visão, uma revelação de Deus, ela coloca aquela revelação, geralmente intermediada por um anjo, para falar do que vai acontecer com a história do povo de Deus num período muito distante. O profeta clássico, ele tem profecias, na maior parte das vezes, aludidas ao momento presente. A maior parte das profecias de um profeta clássico é em relação àquele momento. Por exemplo, quando Natã chegou para Davi e falou, olha, Davi, você está errado por causa disso, 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 disso. Ele estava fazendo uma profecia de algo que estava acontecendo ali, naquele momento. Quando Moisés falou, olha, vocês, alguns do que estão, não passarão, não entrarão na terra prometida, Moisés está falando para aquela geração. João Batista, quando fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para Jesus que estava ali, naquele momento. Então o profeta clássico, ele tem uma profecia majoritariamente do aqui e do agora, de uma situação que está acontecendo nesse momento. Normalmente o profeta clássico, ele começa a profecia dele com assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então quando Jeremias profetizava a vinda dos babilônios, era algo para aquela geração. Alguma profecia dos profetas clássicos também apontava para o futuro. Por exemplo, quando Isaías falou, eis que a jovem ou a virgem conceberá e dará à luz a um menino, ela tinha uma aplicação tanto para aqueles dias como para o futuro, referindo-se a Maria, virgem, que daria à luz a Jesus e viveu 700 anos depois do profeta Isaías. Então, uma profecia ou outra apontava para dias distantes, mas o grosso das profecias era para aquele momento e nem precisava de interpretação. Era tão claro que todo mundo entendia. O profeta apocalíptico é diferente. A maior parte das profecias dele apontam para o futuro
ou para a trajetória do povo de Deus desde o seu tempo até tempos distantes, até o futuro. E além disso, essa profecia ela era repleta de símbolos. Ela precisava ser interpretada até para o profeta. Ele geralmente tinha um anjo intermediário que explicava o que ele estava vendo em visão, porque ele não entendia. E enquanto o profeta clássico falava, veio a minha palavra do Senhor, o profeta apocalíptico dizia, vi e ouvi. Então, esse estilo de profecia, por tratar de assuntos mais distantes, ela era repleta de símbolos. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque Deus tinha que proteger aquele conteúdo. Então, lembra das músicas brasileiras de MPB da época da ditadura, que eles queriam falar mal do governo? Então, como é que eles falavam? Para não ter problema com o DOPS ou com a censura, eles falavam de maneira codificada. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Nessa mensagem estava um código de protesto contra o governo. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aparentemente, a música estava falando de Cristo, pedindo ao Pai para livrá-lo do cálice da cruz. Mas o cálice ali fazia um trocadilho com o verbo cálice, que era, mais uma vez, um protesto. Então, assim como os artistas faziam protestos contra o governo codificados em letras de música, de poesia, em quadros, em pinturas, você vê que muitos quadros, por exemplo, de Leonardo da Vinci, era uma crítica aos governos. Michelangelo, muitas das pinturas que Michelangelo fez ali na Capela Sistina estavam criticando o governo. Então, o Apocalipse também faz uma crítica a sistemas de oposição à verdade, então coloca isso de maneira codificada. E uma última explicação aqui para você é que muitos desses símbolos são estranhos para nós, mas para aquela época fazia todo sentido. Como nós hoje falamos assim, olha, bandeira branca, significa paz, vamos dar uma trégua. Talvez bandeira branca na época de Jesus não significava nada disso. Quando eu falo o seguinte, olha, sinal, cartão vermelho para você. Quer dizer, eu estou te expulsando daqui. A gente tira essa imagem do futebol, quando o juiz dá o cartão vermelho. Eles também tinham códigos semióticos de linguagem, como nós temos hoje. Então, nós precisamos conhecer a cultura da época. Respondido aí? Agora tem outras perguntas aqui. Nós, cristãos, vamos participar ativamente da batalha final do Armagedon? Isso que perguntou foi a Adriel Lima. Kiki Santos, a batalha do Armagedon será antes ou depois do milênio? Na minha opinião, Kiki, será antes do milênio. E eu vou explicar isso para você. Valmir Azevedo. Qual a relação do catolicismo e do protestantismo com essa guerra? Valmira, na verdade, todo o grupo cristão vai ter um envolvimento com essa. Católico, protestante, espírita, evangélico, neopentecostal, todo mundo vai ter um papel nisso aí e uma relação. O que vai dividir as pessoas nessa batalha do Armagedon não é necessariamente o CNPJ da igreja que ele frequenta, mas a sua posição diante da fidelidade a Deus ou do alinhamento ao anticristo. Tá certo? Jesus vem logo após essa batalha? Pergunta a Joseli. Logo após essa batalha. Agora, para ficar didático para vocês, para não ficar só o ping-pong com as perguntas, eu acho que seria interessante eu ler essa profecia da Batalha do Armagedon e passar a explicá-la para vocês, tá bom? Então, nesse momento agora, eu vou dar um tempo aí para você pegar uma Bíblia, se você tiver uma Bíblia, junto com você aí, pega essa Bíblia, aproveita, manda um WhatsApp aí para alguém, para convidar o pessoal para a live, tá bom? Curte a live, isso é muito importante, curte a live, chama o pessoal aí. Se quiser, eu vou dar mais uma boa noite enquanto vocês estão fazendo isso aqui, ó. Vamos ver quem mais está aqui, olha. Olá em Portugal, Maria Tereza Guerreiro. Portugal hoje aqui tá batendo recorde aqui, viu, gente? Estou muito feliz. O que devemos fazer quando surgir a Batalha do Armagedon? Everton Marcelo, vou responder isso nessa live, tá bom? Qual o nome da sua Bíblia, Rodrigo Silva? O Samir perguntou. Eu uso, Samir, a Nova Almeida atualizada. Eu estou gostando muito dessa Nova Almeida atualizada. Mas eu também uso, às vezes, a nova King James Version e outras mais. Quem mais aqui? Tássio Cabral. O que pode desencadear caso a mesquita de Al-Aqsa seja destruída? Se a mesquita de Al-Aqsa for destruída, nós podemos ter a Terceira Guerra Mundial. Sabe?
e eu temo, não sei o que pode acontecer. Aqui da Flórida, abraço, Rodrigo. Alex Moraes, abraço, Alex. Vamos então à Bíblia? Abram sua Bíblia aí no Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 16, versículos 12 em diante. 12 em diante. Posso ler? Aqui está a profecia da batalha do Armagedon. Quando o anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como dragão, como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos então primeiro ao contexto maior do Apocalipse. Essa profecia que eu li aqui é o 6º flagelo, o 6º de 7 flagelos que cairão na terra no momento final da história do mundo, quando o anticristo dominar de maneira total. Haverá um período na terra, alguns autores o chamam de tempo de angústia, outros chamam de a grande tribulação. Nesse tempo de angústia, ou a grande tribulação, o mundo estará entregue nas mãos de Satanás, que vai, de certa forma, dominar o mundo através do anticristo. Porque o diabo nunca vai direto, ele sempre usa um intermediário. Ele, por exemplo, para tentar Eva, usou a serpente, correto? A única vez que o diabo veio em pessoa para lidar com alguém e tentá-lo foi contra Jesus no deserto da tentação, quando o diabo em pessoa veio até ali. Mas em outras situações, ele sempre vem através de um intermediário. Por exemplo, um espírito demoníaco. Então, o espírito demoníaco pega a pessoa fica possessa e blasfema, faz coisas horríveis, mas é o diabo agindo. Ele vem através de um líder político, ele vem através de um falso profeta, tá certo? E aqui menciona um falso profeta. Então, nós temos aqui um momento em que o diabo vai estar agindo nesse mundo. O complemento disso vai ser quando ele for solto depois do milênio e reunirá todas as nações de Gog e Magog, que eu falei que eu explicarei num outro dia. Além disso, esse fechamento da porta da graça é o momento em que o mundo será mergulhado numa grande catástrofe. E 7 flagelos, ou 7 pragas, similares às pragas do Egito, vão cair sobre a terra. Você sabe, a forma do profeta bíblico fazer uma filosofia da história é percebendo que alguns eventos se repetem na história, porém num novo formato. Para Deus tirar o povo do Egito, primeiro vieram 10 pragas. Para Deus libertar novamente o povo santo dessa terra, virão 7 pragas. Essas pragas são similares às pragas do Egito. Elas ainda não caíram na terra, mas gotas dessas pragas já estão caindo hoje, para que tenhamos uma ideia de como elas serão quando elas vierem sem dosagem de misericórdia da parte de Deus. Quer ver o contexto dessas pragas? Apocalipse capítulo 16. Vou ler o capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro grande sinal e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque com estes se consumou a ira de Deus. Então Deus está realmente a ponto de dar os seus flagelos ao mundo. Essa imagem de Deus, ela não é politicamente correta. Muitas pessoas não querem saber de um Deus que castiga, que joga praga. Não, Rodrigo, não fale isso. Deus é amor, Deus ama todo mundo, sim. Deus é amor, mas também ele é justiça. Nós devemos amar a Deus e temer o juízo de Deus. Não por medo do inferno, não é essa a questão, mas por reverência e respeito a Deus. Porque Deus vai punir esse planeta pela desonra, por tudo que está acontecendo. Deus vai punir. O próprio C.S. Lewis dizia que muitas vezes
as pragas que aconteciam no mundo eram um megafone de Deus para um mundo que continua surdo. E quando essas pragas acontecerem aqui, vão ser pragas semelhantes às do Êxodo, quando Deus jogou no Egito as pragas, mas vão ser de natureza muito pior, porque o Apocalipse 15 fala: com estas se consumou a ira de Deus. E aqui fala ainda, quer ver que é interessante? Que eles estão... veja aqui o capítulo 15, versículo 7. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E esses flagelos dizem que eles são dados sem mistura, ou seja, não tem misericórdia. Por que não tem misericórdia, Rodrigo? Porque Deus agora já deu toda a misericórdia que nós precisamos ter para nos arrepender. Esse tempo agora que eu estou falando com você aqui é o tempo para que o Rodrigo aproveite a misericórdia de Deus e se arrependa. Porque chegará o dia em que o fechamento da porta da graça ocorrerá e não haverá mais tempo de arrependimento. Quando Jesus veio a primeira vez a esse mundo, os judeus de seu tempo o rejeitaram como Messias porque eles esperavam um Messias que chegasse para tocar o terror, para destruir os romanos, libertar Israel dos seus inimigos, e Jesus não fez nada disso. Jesus curou, perdoou, ressuscitou, expulsou demônios e depois morreu crucificado. Então ele não pode ser o Messias. Só que o que os judeus daquela época não entenderam é que haveria 2 vindas do Messias. Uma primeira vinda em que ele viria como aquele humilde homem montado no jumentinho, que é descrito lá em Zacarias, e uma segunda vinda que ele virá em glória e majestade como filho do homem, descrito em Daniel, para julgar a terra. Como diz o credo católico, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, o momento que antecipa esse juízo final são os 7 flagelos de Deus que caem sobre a terra. Qual a primeira taça? Olha que interessante. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi voz vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Como eu creio que a marca da besta ainda não foi implantada, então essa praga não caiu. Como eu falei, ela será no período da grande tribulação, ou do tempo de angústia. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e o mar se transformou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Olha que interessante o sinal dessa profecia. Diz que o mar se transformou em sangue como de morto. Como é o sangue de uma pessoa que morreu? O que você acha? Vermelho? Responde aí para mim, o que você acha? Qual é o sangue, como é a cor do sangue de alguém que morreu? Ele não é vermelho. Ele é escuro, é fétido, é quase coagulado. Fede muito e ele é pastoso e escuro. Como estão ficando os rios e mares com as poluições? Derramamento de petróleo. Como estão ficando? E é interessante que o terceiro anjo derrama suas taças sobre os rios e fontes d'água, que também se transformaram em sangue. Agora lembre, como eu falei com você, essa poluição que estamos vendo hoje nos rios e mares são apenas gotas dessas pragas. São apenas uma advertência que Deus já dá antes que elas aconteçam, para que você saiba quando elas vierem de maneira implacável mesmo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. Você está vendo aí as pessoas denunciando o problema da camada de ozônio. E assim vai praga por praga. Eu quero então falar da sexta, que é o Armagedon. Diz que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. Eu fiz menção numa live passada que o Apocalipse tem um paradoxo. De todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o livro que mais faz alusões ao Antigo Testamento. Porém, não existe no Apocalipse nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Olha que interessante. É o livro que mais dialoga com o Antigo Testamento, que mais faz alusões,
porém não tem nenhuma citação direta. O que eu digo por citação direta? É que quando eu vou, por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus, por exemplo. Quando eu pego aqui em Mateus, no capítulo 1, fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Capítulo 1, verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí cita entre aspas, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Aí você vai aqui na nota, ele está citando direto o profeta Isaías, capítulo 7. Aí quando eu viro a página aqui, por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 8, fala assim, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Aqui está citando o profeta Miqueias, direto. Quando no capítulo 4 de Mateus, o diabo joga para Jesus assim, se você é o filho do homem, mande que essas... não, ele joga para Jesus aqui, olha, o diabo falando assim, olha, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui a paz, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seus respeitos. Está citando o Salmo 91. No Apocalipse, não tem nenhuma citação dessa natureza, mas é o livro que mais alude ao Antigo Testamento. Então tem que pegar que passagem do Antigo Testamento ele está fazendo referência. Quando eu vou, então, aqui falando que o rio Eufrates foi secado, muitas pessoas pensam que vai haver uma seca atual, literal, do rio Eufrates. Até pessoas que pegam essa seca recente que houve lá no Iraque para falar, olha, o cumprimento da profecia. Cuidado, não é bem assim. Sabe por quê? O Eufrates foi seco no passado, quando a gente vai lá para Isaías 44, versículo 27, Isaías 44, versículo 27, lá fala do secamento do rio Eufrates para a destruição da Babilônia. Apocalipse, Isaías 44, 27. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Então aqui, profeticamente, Isaías estava falando de Ciro, que viria com o exército da Média e da Pérsia para atacar Babilônia, que era opressora do povo de Deus. Então o Apocalipse faz uma ligação com aquele secamento do rio Eufrates na época do Antigo Testamento para fazer uma comparação do modo como Cristo virá no futuro para livrar os seus filhos da Babilônia mística. Então, no passado, o rio Eufrates foi seco, eles desviaram o curso do rio para que o exército da Medopérsia viesse atacar a Babilônia. No futuro isso vai acontecer, mas não de maneira literal, porque aqui nós temos um monte de simbolismos. Vamos continuar com o simbolismo? Você vai ver que tem mais simbolismo para frente. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O que significa reis que vêm do Oriente? Ora, na Bíblia Sagrada, lembra que eu falei dos símbolos para você? O mal sempre é o símbolo do norte. O norte simboliza o mal. Nada contra pessoas que vêm do norte. Eu estou falando da época bíblica, porque a Babilônia atacava Jerusalém vinda do norte. A Síria atacava o povo de Israel vinda do norte. Então o norte sempre é símbolo do mal. O mal vem do norte. Agora, como Ciro e Dario vieram à Babilônia vindo do Oriente, o Oriente sempre se tornou na Bíblia símbolo da salvação. Quero alguns exemplos? No Éden, Deus planta o jardim do Éden na banda do Oriente. O profeta Ezequiel tem uma visão com o anjo de Deus com selo para marcar os salvos, e esse anjo vem do lado do nascente do sol, o lado do Oriente. A volta de Jesus é descrita como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Em Apocalipse, quando Deus vai colocar o selo na testa do povo fiel, 144 mil, diz que o anjo vinha do lado do nascente do sol. Então, o lado do Oriente, do nascente do sol, sempre é o lugar de onde vem a salvação, o reconhecimento de Deus. Lembra que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente para adorar Jesus? Então, o Oriente aqui é sempre símbolo da salvação. Esqueci de um importante, Ezequiel 44, quando fala da porta que dá para o lado do Oriente, a porta que espera o Messias, que está até hoje fechada em Jerusalém.
Então, esses reis que vêm do lado do Oriente são aqueles reis que vêm à semelhança de Ciro na época da Babilônia para libertar o povo de Deus. Que reis são estes? Daqui a pouquinho nós vamos responder. Aí diz assim, verso 13: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Opa, aqui eu tenho que usar um outro critério para entender o Apocalipse. No Apocalipse, existe sempre como pano de fundo um espetáculo paralelo de Satanás. Um espetáculo paralelo. O diabo, em todo o Apocalipse, vai imitando Jesus. Você não sabia? O maior imitador de Deus é o diabo. Só que ele não imita Deus porque ele tem simpatia por Deus e quer ser igual a Deus, ter o caráter de Deus. Ele quer imitar a Deus para enganar as pessoas. Ele sabe que ele não tem como ficar igual a Deus. O diabo sabe que Deus é inigualável. Ele sabe disso. Então ele tenta imitar a Deus, reconhecendo que ele fala uma paródia de Deus, e essa paródia tem o intuito de enganar as pessoas. É como uma bolsa da Louis Vuitton que é comprada na 25 de março. Ela parece muito com a verdadeira, mas não tem a qualidade da verdadeira. A semelhança é para enganar as pessoas para comprar a bolsa falsa como sendo verdadeira. Alguém que tem um Rolex falso, ele parece muito com o verdadeiro, mas o objetivo é enganar. Estou usando um Rolex, mas ele não é verdadeiro. E no Apocalipse a gente vê isso. O diabo sempre imitando Deus. Quer exemplo? Cristo, a segunda aparição de Cristo no Apocalipse, Cristo aparece como um cordeiro degolado que se assenta no trono de Deus Pai. O diabo, a besta do Apocalipse, aparece como um animal degolado que se assenta no trono do dragão. Olha, Cristo se assenta no trono de Deus Pai. A besta se assenta no trono do dragão. Cristo tem a cabeça degolada, mas está vivo. A besta também tem a sua cabeça degolada, mas ela também está viva. Cristo recebe a adoração de todos os que estão ali no céu. A besta recebe a adoração de todos os que estão na terra. Cristo tem o seu sinal que ele coloca na testa dos 144 mil. A besta tem a sua marca na fronte e na mão. Percebeu? Aí quando você vai no Apocalipse capítulo 14, você vê que o povo fiel de Deus dos últimos tempos, que será os 144 mil, eles têm que dar ao mundo as 3 mensagens de advertência. Abra na sua Bíblia, eu vou mostrar quais são as mensagens de advertência. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Aqui estão as 3 últimas mensagens de advertência à terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho aberto para pregar, um evangelho eterno, para pregar a todos os que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória ao seu nome, pois é chegada a hora que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. A primeira mensagem diz: o juízo de Deus é chegado, adorem o Criador. A segunda mensagem angélica seguiu-se a esse outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a esse o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Forte, hein? Essas 3 mensagens são a advertência de Deus ao mundo. Lembra que o diabo imita? Já que tem 3 mensagens para advertir o mundo, agora você tem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que também são enviados ao mundo inteiro. Quer ver que eles são enviados ao mundo inteiro? Verso 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, como aquelas 3 mensagens deveriam ser dadas ao mundo inteiro, os 3 espíritos demoníacos também vão falar com o mundo inteiro. Aquelas 3 mensagens são 3 advertências para que as pessoas reconheçam o Deus verdadeiro e o adorem. Os 3 espíritos são 3 mensagens de conclamação da humanidade para batalhar contra o Deus verdadeiro. E de onde esses espíritos saem?
da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O dragão aparece aqui no capítulo 12 de Apocalipse e é um símbolo muito claro de Satanás, porque esse dragão é expulso do céu, e falei, foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, Satanás. Mas olha que interessante, quando o Apocalipse 12 fala que o dragão foi expulso do céu e o chama de diabo e Satanás, tem um ponto aqui curioso. Eu mencionei um pouco antes nessa live que o diabo, com exceção do dia em que Jesus foi tentado no deserto, eu falei com vocês que o diabo ele não age diretamente na história. Ele usa intermediário. Então o diabo, ele usa o dragão, a antiga serpente. E quem é o dragão nessa disposição aqui? O Império Romano, que estava perseguindo o povo de Deus. O Império Romano. Só que esse Império Romano tem uma continuidade na besta do Apocalipse, porque fala aqui no capítulo 13, logo depois do dragão, que subiu do mar uma besta. E olha o que diz o capítulo 13, vou ler para você. Capítulo 13, versículo 2, a última parte. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então você tem o dragão e a continuidade do dragão na besta. Só que depois dessa besta, tem no capítulo 13, versículo 11, a menção de uma segunda besta que sai da terra. E diz aqui, olha, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Ora, quem fez descer fogo do céu diante de todas as pessoas no Antigo Testamento? O profeta Elias. Um profeta verdadeiro de Deus. E agora você tem uma besta que faz descer fogo do céu diante da terra para enganar as pessoas. Então você tem aqui um falso profeta. Se Elias é o verdadeiro profeta, aqui você tem um falso profeta, que diferente dos profetas de Baal, conseguirá fazer descer fogo do céu, mas não é o fogo de Deus, é o fogo do engano. Aí quando a gente vai a Apocalipse capítulo 16, você vê que os espíritos imundos saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que é a segunda besta que sai da terra. E eles ajuntam todas as pessoas para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E diz aqui, olha, esses espíritos são demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora eu sei que você deve estar falando, eu sei com essa batalha, Rodrigo. Eu assisti o filme do Tim LaHaye, Deixados para Trás. Nesse filme, Deixados para Trás, a ideia é que essa batalha do Armagedon será em Israel. E muitos intérpretes colocam assim, haverá uma grande batalha, de um lado, Israel, Estados Unidos e países amigos de Israel, do outro lado, a Rússia, a China e os inimigos de Israel. E essa batalha será no Vale do Jezreel. Os que ensinam isso colocam que a batalha será no Vale do Jezreel, porque, diz o verso 16, então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o Armagedon é a montanha de Meguido. Meguido fica no Vale do Jezreel. Quem já foi a Israel já viu esse vale ali. Ele é lindo, gente. Você sobe na montanha e tem aquele vale imenso. É o lugar mais fértil de Israel. E muitas guerras aconteceram ali naquele lugar. Só para você ter uma noção, tem um autor chamado Eric Klein. Ele escreveu um livro, As Batalhas do Meguido. E ele conta 20 batalhas que aconteceu ali. Débora e Baraque lutaram ali. Você teve Nabucodonosor lutou ali. O faraó Neco lutou ali. Muitas batalhas. Napoleão lutou ali. Os cavaleiros cruzados lutaram ali. Mais de 20, cerca de 20 batalhas são registradas nesse livro.
acontecendo todas no mesmo lugar, as batalhas do Meguido. E ali é um campo aberto, então dá para um exército vir enfrentar o outro. Israel também tem um lugar ali muito especial, porque é do subsolo do Jezreel que sobem os caças israelenses quando precisam fazer alguma manobra militar ou algum voo de guerra, como está acontecendo agora. Os caças saem do chão. Então ali realmente é um lugar propício para a batalha. Será, Rodrigo, então, que ali vai ser a batalha física de Israel e Estados Unidos contra os inimigos de Israel, a saber, Rússia e China, e que isso está se desenhando agora? Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu tenho a dizer para você que eu tenho algumas reservas quanto a essa visão da história, embora eu respeite quem pense assim. Por quê? Essa ideia de Estados Unidos se aliar a Israel para lidar com o resto do mundo foi uma ideia que nasceu do nacionalismo e do espírito imperialista americano. E ela ganhou mais força na época da Guerra Fria, em que os americanos precisavam demonizar os soviéticos. Então, nessa época, diziam que o anticristo será um soviético que virá de Moscou e que se unirá à China para destruir Israel e Estados Unidos. Novamente, Estados Unidos como os mocinhos salvando Israel. Você sabe, existem pesquisas e livros mostrando que há uma arrogância muito grande dos Estados Unidos, que sempre eles são os dominadores do mundo, os que vencem o mundo. Você vê os desenhos da Marvel, toda batalha mundial é decidida em Nova York ou Washington. Pode olhar, tá lá o Incrível Hulk, tá o Thanos, tá o mundo tá acabando, é Nova York, é ali que vai acabar. E todos os grandes inimigos da humanidade, mesmo que o camarada venha de um planeta distante, o próprio Thanos, todos eles falam inglês. Você já notou, né? Lembra, quando eu era adolescente, tinha um filme Independence Day. E nesse Independence Day é quando os ETs resolvem destruir a Terra. Quem você acha que salva a Terra dos ETs nesse filme Independence Day? Dia da Independência. O presidente dos Estados Unidos. É ele que pega um caça e vai lá e destrói os ETs. Então existe toda uma perdoe-me dizer, até uma certa arrogância do espírito americano, que eles são os salvadores do mundo. Tudo de bom tem que vir da América. Como Jesus não nasceu na América, então você tem que dar um jeito de colocar a América salvando o mundo. Então eles que vão salvar Israel. E agora, quando está justamente Estados Unidos ao lado de Israel, parece que está cumprindo isso. Mas deixe-me dizer para vocês com muito carinho, e pode fazer uma pesquisa para ver se eu estou mentindo. Quem está me assistindo aí que for protestante, saiba que esse não é um ensino básico do protestantismo. Nem Lutero, nem Zwinglio, nem John Huss, nem Calvino, nenhum deles ensinou que os Estados Unidos vão guerrear com Israel contra a Rússia. Não, nenhum deles. Se eu pegar mais atrás, quem está me assistindo que é católico, essa não era a visão de Santo Tomás de Aquino, nem de São João Boaventura, nem Pedro Lombardo, nem de São Francisco de Assis, nem de Agostinho de Hipona, nem dos pais da igreja. Ou seja, ao longo da história do cristianismo, ninguém ensinou isso. Esta foi uma interpretação recente, moderna, que ganhou fôlego, mas o protestantismo tradicional e o catolicismo tradicional não endossam isso aí. Foi uma invenção atual, que está realmente como uma febre aí, tá certo? Mas eu, particularmente, não vejo dessa maneira. O Apocalipse, olha que interessante, quando você lê aqui, fala que os espíritos imundos ajuntaram os reis para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, mas não fala de batalha nenhuma aqui. Percebeu? Olha de novo aqui. O texto fala que eles se ajuntaram para a batalha, mas não há nenhuma descrição de batalha aqui. Sabe onde é que a batalha acontece? Olha bem, a profecia do Armagedon termina assim. Então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eles se ajuntaram para a batalha, mas não teve batalha nenhuma. Onde está a batalha? A batalha vem aqui no capítulo 19, quando fala o seguinte, olha. Vou ler para você. Capítulo 19, versículo 11. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça.
99,9% dos comentaristas do Apocalipse entendem que aqui é Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue. Não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, é o sangue da carnificina, da batalha que ele vem. E continua dizendo: os exércitos do céu o seguiram, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. É ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E diz mais ainda, que, verso 19, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra Israel? Não. Contra os Estados Unidos? Não. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, em canto nenhum da profecia, diz que essa batalha é uma batalha de um país contra outro país. É uma batalha de todos os países do mundo contra Cristo e o exército dos anjos. Veja, a besta, o falso profeta, estão aqui reunidos para batalhar contra Cristo quando ele vem no céu. Então não é uma batalha de Estados Unidos e Israel contra China, não. É uma batalha de todos os reis da terra, porque isso é uma coisa que me chama a atenção. Diz aqui, olha, quando a gente volta lá no Armagedon, diz assim, olha, são espíritos de demônios que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você sabe, a batalha do grande dia, esse o grande dia é o dia da volta de Jesus. Então se ajuntaram os reis de todo o mundo. Ou seja, naquele tempo, Itália, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Israel, Jordânia, Irã, todos os reinos do mundo vão se ajuntar para essa batalha. Lamentei dizer para você, mas não há nada na profecia que exclua Israel e Estados Unidos desse conflito. Todos eles se juntam contra o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Sabe por que não pode ter Israel e Estados Unidos diferente disso? Porque nessa época aqui vai ser a época que o anticristo vai estar dominando aqui. E o Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta, diz aqui, olha, verso 15. E foi-lhe concedido, capítulo 13, verso 15, poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse morrer todos os que adorassem a sua imagem. A todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado certo sinal, certa marca, na mão direita ou na testa. Um pouquinho antes, no verso 14, diz assim, verso 13. Também opera grandes sinais... Não, desculpe, ainda no verso 12, me desculpe. Ele exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Um pouco antes, no capítulo 13, fala o seguinte, olha, foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Se Estados Unidos e Israel ficassem fora dos domínios do anticristo, a profecia diria o seguinte, ele dará autoridade sobre a maior parte das tribos, das nações. Significa que nem todos adeririam. Mas a profecia diz que lhe foi dada autoridade sobre cada tribo, cada nação e cada reino. Ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. A única exceção aqui não é um país, é um povo que vai ser fiel a Deus, porque tem o seu nome registrado no livro da vida. E diz aqui, olha, e adorarão a ela todos os que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida.
E aqui fala, termina dizendo assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, irmãos, não existe essa questão de Estados Unidos e Israel estar indo contra o eixo do mal. Hoje, ainda não chegou esse momento. Mas no dia da Batalha do Armagedon, todos os presidentes, todos os governadores, todos os primeiros ministros, todos os reis dos países que foram monárquicos, todos os ditadores, todos vão se juntar com a besta. Quem se oporá à besta não será um país ou dois países, será um povo de todas as nações que será fiel. Esse povo é descrito aqui no Apocalipse capítulo 7, são 144 mil. E olha o que diz aqui, olha. Os 144 mil selados de todas as tribos de Israel, tá certo? E aí no verso 9 diz assim, depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, não é uma guerra física de dois ou mais países contra o eixo do mal. Todo mundo estará no eixo do mal e o remanescente é que vai resistir. Vamos voltar aqui ao que eles vão batalhar. Contra o próprio Cristo, que vai vir e vai segurar o dragão, e aí começa o milênio. Ou seja, a batalha do Armagedon é a preparação para quando o diabo fazer com que toda a terra tente, de maneira inócua, é claro, batalhar contra Cristo, que virá nas nuvens com poder e grande glória. Aí você pode perguntar, entendi, Rodrigo, por isso que o capítulo 16, verso 15, no miolo ali da batalha do Armagedon diz, eis que venho como vem o dragão, o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja sua vergonha. Eis que vem como o ladrão. Então Cristo vem no momento em que o mundo estiver conglomerado. Então vamos recapitular para a gente não perder a noção. Haverá um tempo de angústia, um pouco antes da volta de Jesus, ou a grande tribulação, em que o diabo estará realmente livre, leve e solto para fazer o que ele quiser nesse mundo. E o mundo inteiro vai se unir com o anticristo e com o diabo. E haverá uma mistura de poder político e religioso. Por que eu falo religioso? Porque fala da besta, a besta é um poder político, mas fala do falso profeta, que é um poder religioso. Fala da besta que manda matar todos os que não adorarem a imagem, isso é um poder jurídico, faz um poder civil. Mas também fala de fogo sendo descido do céu para enganar as pessoas, isso é religião. Então haverá um poder de um lado religioso, de um lado político ou secular. Por isso que a segunda besta tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Parecendo cordeiro, parecendo religioso. E o que será o anticristo, se não um poder religioso que vai levar o poder civil a destruir o povo de Deus? Tanto é que você vai ver que todas as vezes que o Apocalipse menciona falsos profetas pelo nome, ele menciona profetas que usaram a máquina civil para prejudicar o povo de Deus. Por exemplo, Balaão, que foi através de Balac, um rei, portanto, civil, amaldiçoar o povo de Israel. Jezabel é outra mencionada no Apocalipse. Uma rainha que era sacerdotisa de Baal e usa o poder civil para perseguir os profetas de Deus e perseguir a Elias. Novamente, a besta do Apocalipse, enquanto falso profeta, ela também vai usar o poder civil para perseguir o povo fiel de Deus. Agora vamos de novo continuar aqui por etapa. Eu falei que eles se ajuntaram, mas a batalha mesmo vai ser só quando Jesus voltar. E por que, Rodrigo, esse nome Armagedon? De onde vem esse nome? Bom, Armagedon, em hebraico, seria a montanha de Megido. Ar é montanha, em hebraico. Ar, montanha. Megido significa a montanha de Megido. Mas aí nós temos um problema, porque se você for olhar ali no mapa da Bíblia, lembra que eu falei daquele vale do Jezreel bonito? Ali no vale do Jezreel fica a cidade de Megido. A cidade de Megido era uma cidade forte na época do rei Acabe, por exemplo, na época de Elias. Há muitas histórias em Megido. E como eu falei com vocês,
aquela região foi palco de muitas batalhas, 20 batalhas pelo menos, são mencionadas ali por Eric Klein. E só a cidade de Meguido, ela teve pelo menos 34 batalhas ali e 20 camadas diferentes de ocupação. Camadas é o seguinte, a cidade está aqui funcionando, vem guerra, terremoto, destruição, vem alguém e constrói por cima. Guerra, terremoto, destruição, Meguido tem pelo menos 20 camadas e 34 batalhas que aconteceram em Meguido. Foi muita guerra em Meguido. Por isso, o livro do Eric Klein, As Batalhas do Meguido, que eu falei que ali, só no Vale de Jezreel foram 20. Se eu somar as de Meguido, são 34 batalhas naquela região ali. É muita guerra, muito sangue. Lembra do rei Josias? Ele foi morto ali, pelo faraó. O rei Josias morreu ali. Muita gente morreu em batalha. Agora, o curioso é que Meguido não é uma montanha. Tá, Meguido é uma elevação, como muitas cidades da época era uma elevação, mas está longe de ser uma Meguido, uma montanha de Meguido. Não existe isso. Meguido, em hebraico, a gente chama de Tel. Tel é mais uma colina, uma elevação de colina. Montanha é Ar. E a Bíblia não fala, e reuniram-se no lugar que se chama Tel Meguido, colina de Meguido, que aí sim seria a cidade de Meguido. Não fala na Meguido, Armagedon, a montanha de Meguido. Mas aí eu tenho um problema, pessoal, porque eu falei com vocês que ali o Jezreel é um vale imenso. Não tem montanha ali. E Meguido é só uma elevação pequena que não representa muita coisa. Como é que a gente explica isso? Aí eu vou ensinar um macete para você. Vamos abrir a Bíblia juntos aqui, num texto deixa eu marcado aqui, de Juízes, capítulo 5, versículo 19. Abriu sua Bíblia aí? Juízes 5, 19. Vieram, pois, reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaqui, junto às águas de Meguido. Águas de Meguido. O que são as águas de Meguido? Provavelmente é o Ad Kishon, que é um riozinho que tem ali, sazonal, mas ele fala águas de Meguido, não fala Kishon. Por quê? Se o nome do riacho é Kishon, por que ele falou junto às águas de Kishon, e sim às águas de Meguido, sendo que Meguido não era o nome do rio? Agora eu vou ensinar para você uma coisa da geografia bíblica. Tá prestando atenção? Tá dando para entender? Vamos lá. Na Bíblia, o acidente geográfico recebe muitas vezes o mesmo nome da região onde ele está colocado. Não entendeu? Deixa eu beber água que eu vou explicar para você. Cleidinha, Rodrigo, valioso ensinamento. Obrigado, Cleide. A Deus toda a glória. Vamos continuar, então. É que eu bebi ali, eu vi o comentário dela aqui. Eu falei com vocês que o acidente geográfico, às vezes, recebe o nome da região onde ele está. Vou dar um exemplo. O Éden não é necessariamente o nome do jardim. Não, Rodrigo, é o Jardim do Éden. Desde que eu estava na escola dominical, desde que eu fui catequista lá Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Quando fala do jardim, você vai ver que interessante. Gênesis diz assim, olha. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Então, vou perguntar de novo. Jardim do Éden, meu bem, tá batendo lá fora, só fala que eu tô numa live aqui, acabaram batendo aqui, eu pedi minha esposa para abrir lá. O jardim, ele foi plantado no Éden, na direção do Oriente. Então, o Éden não era o nome do jardim. O Éden era o nome da região que recebeu o jardim. Percebeu? O jardim no Éden. Vou dar outro exemplo para você. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, qual era o nome daquela montanha? Essa é fácil, Rodrigo. Monte Sinai. Não. É o Monte Horebe. Sinai é o nome da região onde o Monte Horebe está. Por isso, o Monte Horebe é chamado tanto de Monte Horebe como Monte Sinai. Mas, a rigor, Sinai é o nome da região.
Você ficou surpreso agora, eu tenho certeza. Posso dar mais outro exemplo para vocês? Vocês estão gostando? Vou dar mais outro exemplo. Como é o nome do mar, na verdade um lago, mas eles chamavam de mar, onde Jesus multiplicou os peixes? Mar da Galileia, mais ou menos. O nome, na verdade, era Mar de Genezaré. Genezaré. Mas ele, por estar na região da Galileia, também recebeu o nome de Mar da Galileia. Eu poderia dar outros exemplos para você, mas eu acho que esses já são suficientes para você perceber. Então, o Mar de Genezaré é chamado de Mar da Galileia porque ele está na região da Galileia. O Monte Horebe é também chamado de Monte Sinai porque está na região do Sinai. O jardim, que a Bíblia, o paraíso, por estar na região do Éden, também era chamado de Jardim do Éden. Qual seria, então, a montanha de Meguido? A montanha que está na região de Meguido. Sabem qual? O Monte Carmelo. O Monte Carmelo é que está coladinho ali na cidade de Meguido. Então, seguindo essa linha que eu falei com vocês, que o Monte Horebe também é chamado de Monte Sinai, porque está na região do Sinai, que o Mar de Genezaré é chamado também de Mar da Galileia, porque está na região da Galileia. O Monte Pisga é também chamado de Monte Nebo, porque está na região do Nebo. Então, o Monte Carmelo também é chamado de Monte Meguido, porque está na região de Meguido. Simples assim. Então, o Armagedon, Meguido, a montanha de Meguido, na verdade, é o Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado, uma batalha muito famosa no Monte Carmelo, que está registrada ali no livro de 2 Reis. Qual foi a grande batalha que aconteceu no Monte Carmelo? Você se lembra? Vamos ver aqui. No livro de... Na verdade, não é no 2 Reis, é no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo... 1 Reis, capítulo... Vamos ver, só um minutinho aqui. 1 Reis, capítulo... mais para trás ainda. Capítulo 15, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 em diante. Eu não tenho perturbado Israel, quem está falando é o profeta Elias. Quem tem perturbado Israel é você, ele falou com o rei Acabe. E a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Áshera, que são sustentados por Jezabel. Aí você vai lá no Apocalipse, você tem justamente o falso profeta se reunindo com todos os reis da terra no lugar que se chama Armagedon, no lugar que se chama Carmelo. Então isso aqui é uma profecia simbólica, não é literal, que assim como o profeta Elias levou todos os príncipes à corte do rei Acabe para o Monte Carmelo, onde os falsos profetas batalharam contra o verdadeiro profeta, e nessa batalha caiu o fogo de Deus e consumiu o sacrifício de Elias, no futuro, os falsos profetas também conclamarão os reis da terra para que vão de novo enfrentar Elias, representado aqui pelo povo fiel de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Só que dessa vez, não será meramente fogo de Deus que vai cair do céu. É o próprio Deus que vai descer para combater contra eles. E é interessante que Apocalipse, quando fala dessa batalha espiritual no Monte Carmelo, que é o Monte do Armagedon, logo em seguida, no capítulo 17, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: vem, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
A grande prostituta, que mais à frente do Apocalipse, antes disso, era chamada de: eu sei que você tem essa mulher no seu meio, Jezabel, que ensina o povo a comer coisas sacrificadas. A grande prostituta aqui era um símbolo da antiga Jezabel no passado, que levava o povo à devassidão, à perdição. E a Jezabel, que era o poder político, religioso, que levava o povo à perdição, se valia do poder civil, que era o rei Acabe. No futuro, a grande prostituta, a Babilônia, vai também querer levar o povo de Deus à prostituição, junto com o falso profeta que vai estar com ela ali. Meus queridos, a batalha do Armagedon é a batalha última que aqueles dentre nós que ficarmos vivos, porque eu não sei qual o meu futuro, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu quero continuar vivendo muitos e muitos anos, mas eu não sei. Mas aqueles dentre nós que ficarem vivos, esses vão ter não a marca da besta, mas o selo de Deus. E eles vão ficar ao lado da verdade. E quando todo mundo quiser destruir esse povo, o grande cavaleiro celestial virá para a batalha do grande dia do Armagedon, para devastar os reis da terra. Eu estou aguardando esse dia, o dia da batalha de Deus. Jesus veio uma primeira vez como uma criancinha, nascida da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia, frágil, envolto em panos, homem de dores, mas ele não voltará como uma criancinha indefesa. Ele voltará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha a descrição do Apocalipse, capítulo 19, diz que ele está com um manto tinto de sangue. Que sangue? E fala que ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Qual que é o lagar? O lagar era aquele lugar de pedra onde as pessoas ficavam pisando a uva para fazer o vinho. Só que esse lagar aqui não é para fazer o vinho que as pessoas gostam de tomar. É o vinho da cólera de Deus que ele vai pisar, porque ele é o cordeiro que está irado. Então lembre-se disso. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar o filho de uma casa pegando fogo. Mas esse cordeiro, esse Deus que quer salvar você, ele também fica irado contra o mal. E ele vai derramar a ira dele sobre o mal. Ai daqueles que não abandonarem o mal nesse dia. Percebeu? E para fechar aqui, eu sei que muita gente está... Rodrigo, eu nunca tinha ouvido desse jeito. Rodrigo, como faço fazer parte do povo fiel? Foi uma pergunta que me fez aqui, eu acabei perdendo quem perguntou, mas a pergunta foi importante aqui. Como eu faço para fazer parte do povo fiel? Aceite todos os dias a Cristo como seu salvador pessoal. Tá aqui, olha, foi o Marcos Paulo. Marcos, entregue-se a Cristo todo dia. E Marcos e todo mundo que está fazendo essa pergunta, eu conclamo vocês, fiquem ao lado da verdade, custe o que custar. Não vão apenas por guerra de narrativas, por desumanização do outro, ou por caricaturização de Deus. No último embate do mundo, a briga será por uma questão de adoração. E o mundo está a passos largos, preparando todo o terreno para que o mundo possa receber o anticristo. Porque o que está sendo o problema agora da guerra? O Conselho de Segurança da ONU não está resolvendo nada e todo mundo está pedindo de alguém que consiga, em nome da humanidade, resolver o problema do Oriente Médio. E haverá alguém que conseguirá resolver isso. O anticristo. Paulo fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Sabe por que Paulo falou isso? Porque na época dele, paz e segurança era o slogan de Roma, a Pax Romana, que unia todo mundo na adoração ao imperador e perseguia aquela minoria que não aceitava o governo de Roma. Agora, nos últimos tempos, esse anticristo, pelo menos por um tempo, ele conseguirá trazer a paz ao mundo. Mas não é a paz de Cristo. E fique tranquilo, todos vocês que, como meu amigo Paulo, fizeram a pergunta, como eu faço para não ser enganado? Entregue a sua vida a Deus, ele não vai permitir que você seja enganado. Porque será um reconhecimento intelectual, racional, mas, acima de tudo, um discernimento espiritual. E o que eu oro a Deus todos os dias, meus queridos,
é que Deus me deu o Espírito Santo para que eu viva pela verdade, ainda que eu perca tudo isso aqui. Eu estou muito feliz em estar na iminência de inaugurar o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Mas eu estou preparado para o dia em que o anticristo dominar o mundo e esse museu ser entregue de mão beijada. A casa onde eu estou. Muita gente fala, não, mas Deus não vai permitir que a igreja passe pela tribulação. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles vão passar pela grande tribulação. Tanto é que os 144 mil, quando no capítulo 14 eles estão diante de Deus, e 144 mil são justamente a última geração de santos, olha o que diz aqui, justamente quando fala dos 144 mil, eu vou ler para você. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4. Versículo 3. E ninguém podia aprender o cântico dos 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres. Mulheres aqui representam justamente as falsas linhas religiosas que estarão no mundo. Eles não se macularam porque são virgens, ou seja, são puros. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Esses são os que foram comprados de todos os seres humanos da terra, porque em sua boca não se achou mentira e não tem mácula. E mais à frente fala o seguinte, olha, tem uma parte que fala assim, neles não sobrevirá mais, eles não serão mais castigados pelo calor da noite. Deixe-me ver aqui, essa passagem ela é importante também, fala o seguinte, já não cairá mais sobre eles o sol quente, nem o calor, nem as trevas, nem a angústia, porque agora eles serão poupados. Deixa-me ver aqui isso no capítulo 7. Aqui, olha. Achei aqui, olha. Estes, capítulo 7, achei o texto que eu queria, versículo 14. Perguntou versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou, quem são estes e de onde vieram os que estão vestidos de branco? Respondi, Senhor, tu sabes. Ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tem essa explicação do deixados para trás, para mim ela é antissemita, com todo respeito, ela é antissemita, porque ela fala que a igreja vai ser arrebatada e Israel que vai ficar para trás, para se lascar aqui diante do anticristo. Puxa vida, mas se eles são um povo eleito que Deus ama, por que Deus vai deixá-los para trás aqui, vai arrebatar a igreja? A igreja agora é mais fiel? A igreja vai ser arrebatada e Israel que vai ficar para trás? Não é esse o quadro que fala os que ficaram para trás é porque não estavam preparados, pelo contrário, os que vão enfrentar a grande tribulação são os mais fiéis, porque lembra que eu li de 144 mil? Na boca deles não se achou mácula, eles são virgens, são puros. E diz aqui, olha, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem outro calor forte. Ora, quando é que o sol vai cair sobre a terra com calor forte? É nas pragas. Então, irmãos, desculpe-me, a igreja passará assim pela grande tribulação. E antes que alguém pense que eu estou falando heresia, se eu estou falando heresia, Billy Graham falava heresia, porque ele dizia a mesma coisa. Spurgeon falava também que a igreja passará pela grande tribulação, Lutero, Calvino, Zwinglio, só agora no final que começaram a dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas todos esses que eu citei aqui sempre entenderam que a igreja passará pela grande tribulação. Então fique fiel a Deus, não se venda, não se entregue. Se for preciso, morra por amor ao evangelho como os mártires antigos. Tá certo? Eu tomei a decisão que quero ficar firme com a minha igreja. E alguém pode perguntar, Rodrigo, e Israel nesse papel aí? Alguém me fez uma pergunta muito importante. Deus tem tantas promessas para Israel, não vai cumprir? Vejam bem, devemos tomar o cuidado para não tomar uma atitude antissemita ao falar de Israel. Não, Israel não tem mais nada a ver, um povinho qualquer, calma. Não é bem por aí. Eles são um povo. Paulo fala que nós fomos enxertados neles. Mas também lembre-se de uma coisa. As promessas de Deus não são frustradas porque aquele povo talvez não foi fiel. Por exemplo, quando os hebreus saíram do Egito,
Deus prometeu aos hebreus que eles seriam libertados e entrariam na Terra Prometida. Mas os que saíram entraram na Terra Prometida? Não. Morreram no deserto. Deus foi infiel? De maneira nenhuma. Ele cumpriu o que prometeu a Moisés, mas para uma outra geração e não para aquela que saiu do deserto. Então, as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, elas continuam válidas e Deus vai cumpri-las, mas não só em Israel. Porque a promessa que ele fez para Abraão não foi: eu abençoarei apenas o teu povo. Ele fala: em ti serão benditos todos os povos da terra. E Paulo explica isso no Novo Testamento. Deus foi fiel à sua promessa a Israel? Não. Mas ainda que Israel seja grandioso como o número do mar, diz o apóstolo Paulo em Romanos, o remanescente é que será salvo. Porque Deus pode fazer nascer descendentes de Abraão até dessas pedras. Então Israel é o povo que nos deu o Messias. Israel é o povo que nos deu as Escrituras. Os primeiros cristãos eram judeus. Jesus era judeu. E muitos ali estão se voltando agora para Deus. Muitos estão reconhecendo o Messias. Deus está provocando um despertamento no povo de Israel. Mas as promessas que foram feitas a Israel não são mais exclusivas de Israel. Hoje elas pertencem a Israel e a todos aqueles que, pela fé, se tornam descendentes de Abraão, porque aceitaram o grande descendente de Abraão, que é Jesus. Tá certo? É assim que eu entendo. Esclarecido, pessoal, então, que é a Batalha do Armagedon. Na próxima... alguém pediu aqui para eu explicar as duas testemunhas. Todas as dúvidas do Apocalipse, gente, vão colocando aí. Gog e Magog, as duas testemunhas. Eu só quero um feedback para vocês aqui, se ficou clara a minha explicação. Coisa de professor, tá bom? Me dá um feedback aqui. Toda Rabá, Simone, Vakachá, Simone. Toda Rabá significa muito obrigado em hebraico. Rafael mandou aqui: Rodrigo, explique sobre as duas testemunhas. Muita gente perguntando isso. Coloca aí nas redes sociais, aqui do Bíblia Comentada, que a gente faz uma segunda-feira sobre isso. Ô, Glória, a igreja agora está aprendendo o Apocalipse, Caio César. Glória a Deus, Caio César. E eu quero saber, gente, ficou claro? Ficou claro. Luiz Cláudio Pereira, ficou claro, sim. Obrigado. Esse feedback é importante, sim. Bonanza, 100 por 10. Obrigado, Bonanza, né? Bonanza. Então, sobre 144 mil, eu posso explorar melhor depois. É bom que vocês fiquem com mais sede. Eu quero fazer aqui uma grande classe bíblica. E o Bíblia Comentada, que eu citei para vocês, que agora é uma plataforma, é isso que eu quero, gente. Eu quero que a Bíblia fique conhecida. Eu quero que essa plataforma seja um lugar que todas as pessoas que querem aprender Bíblia vão para lá. Por isso que eu não estou sozinho, eu estou com um time de pessoas que vai ajudar vocês ali, tá bom? Baixe o aplicativo aí, você vai ter muita informação ali. O link está na descrição. E eu louvo muito a Deus pela presença de vocês aqui. E clamo a Deus por minha vida e pela de vocês. Eu quero fazer uma oração agora com todos. Querido Deus, amado Pai, esses dias, as últimas semanas têm sido de muita angústia para mim e de muitas pessoas. Há muitas pessoas perdendo a sua vida agora na faixa de Gaza. Pessoas perderam sua vida do lado de Israel. O mundo está de pernas para cima, Pai. E eu não posso orar somente por eles, não, porque também há pessoas sendo aflitas lá na Ucrânia, pessoas aflitas no Rio de Janeiro com a violência. Pai, apressa a volta de Jesus a esse mundo, Senhor. Eu estou tentando transmitir para eles, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração através da Bíblia. Dá um reavivamento ao teu povo, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo. Perdoa-me se alguma falha houve na minha voz, mas capacita-me a ensinar a tua palavra para essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem na paz de Deus.